Olá, queridos irmãos, estamos mais uma vez juntos para estudar e refletir sobre tantos ensinamentos oportunos ao nosso crescimento moral e espiritual. Antes de iniciarmos a palestra, nós faremos a leitura do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição é a 15. Somente lobos caem em armadilhas de lobos. Leciona o Evangelho de Jesus. Desse modo, jamais te permitas o espinho da humilhação ou da desonra, quando agredido ou malsinado. És o que vives interiormente, e não aquilo que te acusam. Não te tornarás melhor, porque estás elogiado, ou ficarás pior, porque combatido. Permanece honrado e discreto, sendo tu mesmo em busca do aprimoramento íntimo. Vamos então juntos fechar nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus. Senhor, nosso Pai de infinita bondade, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, podendo estudar, refletir. Agradecemos também, Senhor, pela nossa saúde, pelas oportunidades que estamos tendo a todo momento de crescer, aprender com tudo que estamos vivenciando no mundo. Pedimos também, Senhor, o amparo a todos aqueles irmãos que nesse momento estão passando por alguma dificuldade, por alguma provação, que eles possam receber um amparo espiritual, que possam ser acolhidos, que possam restabelecer a sua saúde, Senhor. Esteja conosco agora e sempre. Muito obrigada, que assim seja. E agora nós vamos para o nosso estudo. É um prazer muito grande estar aqui. Um abraço grande em todos do Centro Espírita Luz e Caridade, agradecendo o convite amoroso e a esse tema fantástico que vocês me passaram. É sempre um prazer muito grande para mim falar sobre família. E esse tema é lindo, lindo, porque ele nos leva a um raciocínio que nós precisamos estar sempre exercitando, né? Ampliando o raciocínio em nossa mente. E o tema é novos modelos de família. E eu achei muito bom, muito interessante, porque o Alexandre me passou o objetivo. E eu amei o objetivo, porque ele justifica mesmo essa necessidade de estarmos falando sobre esse tema. Abordar o conceito de família. Parece uma coisa assim meia estapafúrdia, porque abordar o conceito de família, todo mundo sabe o que é família, né? Mas a gente ainda não sabe bem o que é a família. Nós ainda não tratamos a família na amplitude do que ela representa ainda para nós, principalmente nós espíritas, né? E falar da necessidade, né, de se falar sobre esse tema e principalmente falar sobre as novas configurações familiares para que a sociedade possa entender melhor e aceitar essas novas configurações. E nós vamos falar um pouquinho sobre a família. Alguns dizem assim, família antiga, não é não. A família era agora, porque ainda existem famílias assim, muitas, né? Mas essa família que está se modificando ao longo do tempo era uma família cujo modelo familiar predominante, e isso é reconhecido até nas nossas constituições, né, no nosso Código Civil, era um modelo calcado, patriarcal,
patrimonial e matrimonial. O que quer dizer isso? O chefe, o homem era o chefe da família. Ele também era o provedor. E aí, então, era o responsável pela tomada de todas as tomadas de decisão e todos os membros da família, as outras mulheres, os filhos, tinham que lhe acompanhar essas tomadas de decisões, né? O patriarca. Patrimonial, porque tudo fazia parte do seu patrimônio. É um patrimônio familiar. As coisas eram tidas como patrimônio familiar, que ficava entre os seus descendentes. E também matrimonial, porque só era considerado família o homem e a mulher unidos pelo vínculo do matrimônio civil. Olha que coisa interessante. No Código Civil Brasileiro de 1916, e por que, aí vocês vão dizer, por que você está indo aos códigos? Porque nós estamos falando dessas mudanças na família. E nós precisamos entender que essa mudança ela faz parte de um contexto maior, visualizada pela lei também. Né? Então, a primeira legislação brasileira, que está de 1916, Código Brasileiro de 1916, abordou com mais abrangência o tema de família. E o casamento civil entre homem e mulher como sendo responsável por instituir a família. Então, a família só era instituída, como eu já disse, através do casamento entre um homem e uma mulher. Contudo, nessa lei não era permitido o divórcio. Isso quer dizer, independente da causa, se separasse, homem e mulher não poderiam contrair outra união matrimonial. Não era aceita. Não estaria dentro das leis. E o conceito dado à família a caracterizava como sendo pessoas que possuem uma relação de consanguinidade, sendo nesse preceito envolvido todos aqueles que apresentassem a mesma genética. Olha que coisa. É importante destacar sempre que esse conceito de família, no âmbito do direito brasileiro, que se constituiu pelos pais e os filhos, estes oriundos apenas do casamento civil. Se os filhos viessem de outras relações, não tinham os mesmos direitos que os filhos. E não era, muitas vezes, não recebiam, às vezes, nem o nome do pai. Muito interessante. Já na Constituição de 1988, lá procurando o artigo 226, tem uma coisa fantástica que nos lembra muito a fala dos nossos amigos espirituais. Diz assim: a família é compreendida como base da sociedade. E os amigos espirituais dizem: é a primeira célula da sociedade. É exportadora de valores para a sociedade. E aí, então, ela recebe uma proteção especial do Estado. Ao longo dos anos, o significado da família vem sendo alterado muito. A família tradicional, formada, chamada então de família nuclear, composta por pai, provedor da casa, mãe, cuidadora da família, e seus filhos, foi sendo substituída por novos tipos de famílias. Atualmente, o entendimento jurídico sobre a família comporta vários tipos de agregados familiares. Olha que espetáculo! E visa dar conta de toda a complexidade dos fatores que unem as pessoas de todos os arranjos. Aliás, a Constituição,
ela dá proteção, a família, recebe proteção especial dos Estados. E os novos arranjos, então, são também considerados. E aí nós vamos ter uma imensidade de configurações que hoje nós conhecemos, que já conhecemos anteriormente, mas que não eram divulgadas, que não eram aceitas, que o preconceito rechaçava. E hoje, aceito não só pela justiça, mas também porque o preconceito em torno dessas famílias está sendo, diluído pelo entendimento do que seja realmente essa unidade, essa célula primordial, que é a família. Bom, e Kardec veio nos ajudar muito nesse sentido, lá na questão 774, na resposta, quando há no homem alguma coisa a mais. Opa! Além da necessidade física, há a necessidade de progredir. Então, o progresso para nós é o que nos move. Nós temos o progresso como a nossa grande válvula, vamos dizer assim, como nosso empurrão. Ninguém fica estacionado, e com certeza a família não ficaria estacionada. Não teria um conceito rígido, fechado, porque continua. Os laços sociais são necessários ao progresso. E é claro, e o progresso se faz através desses laços sociais, porque nós aprendemos um com os outros. Ninguém aprende sozinho, ninguém aprende um só lado. Precisamos do convívio social para nos desenvolvermos, não é isso? E ele diz que os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Olha que coisa. Então, quer dizer, lembra que nós falamos que a família ela é exportadora de valores para a sociedade? Então, quando esses laços na família eles são bem estruturados, eles são bem organizados, fortificados, no afeto, na compreensão, na tolerância, no respeito, tudo isso é exportado para a sociedade e faz com que os laços sociais sejam também apertados, melhorados. E ele diz que isso daí, e que os laços, me desculpem, familiares, é uma lei da natureza. É uma lei da natureza. Estamos em família, obedecendo uma lei de progresso, obedecendo uma lei natural. Ele diz que Deus assim o quis, para que dessa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, se quiséssemos saber o que é família, bastaríamos que olhasse a questão 774 do Livro dos Espíritos, na resposta, e entenderíamos os objetivos, a finalidade, né? Justificativa está tudo aqui. Aprendemos a amar como um irmão. Aí vocês vão dizer, mas na família do papai, da mamãe e dos filhos? Não, nas famílias. Nas famílias. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele nos ajuda ainda mais, dizendo assim, de todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função. Que função? Educadora e regenerativa. A constituição da família. Então, nós estamos vivendo dentro de uma família
aprendendo a nos amar como irmãos. De que forma? Nos educando, regenerando os nossos valores, nos educando como pessoas, para vivermos melhor, para uma sociedade melhor. Olha que espetáculo. E aí estávamos pesquisando para fazer esse nosso bate-papo e vimos uma fala maravilhosa do Luiz Fachin, juiz de direito de família. E ele diz assim, olha, que depois de tudo isso das constituições de 1916, 1988, ele diz que atualmente os nós que existiam dentro das famílias, eles desataram-se, foram desatados alguns nós. Mas o ninho familiar continua mais presente, atual e tendo mais sentido que antes. Eis que recupera na sua dimensão sociológica o valor socioativo das relações. E que valor socioativo é esse das relações? É o valor que se pauta na afetividade, que é caracterizada por vínculos afetivos, especialmente falando de maternidade, paternidade, de relacionamento familiar. Olha que coisa boa, gente. E muitas vezes esses vínculos socioafetivos, eles são muito mais presentes do que, eles são mais preponderantes que a vinculação consanguínea. Então não importa qual a configuração familiar a que pertençamos. O que importa é que estamos nela para progredirmos. Estamos nela para estreitar laços, para aprendermos a nos amar, para nos regenerarmos. Olha que coisa fantástica, para nos educarmos. Bom, e aí, isso tudo agora nós podemos encontrar nas novas estruturas familiares. E é tão interessante porque muita gente que antes dizia que estava sozinha, desamparada, que não tinha família, agora nós podemos apresentar para ela e dizer assim, olha, você tem uma família. Qual é a configuração da sua família? E aqui a gente vai ver uma que nós sempre conhecemos há muito tempo, que é a nuclear ou a conjugal, pai, mãe e filhos. A monoparental é que quando há uma diferença na estrutura nuclear tradicional, devido a fenômenos sociais, divórcio, óbito, abandono do lar, legitimidade ou adoção de criança por uma só pessoa. Então a mãe fica tomando conta do filho, o pai toma conta do filho só, né? Ou uma pessoa adota uma criança. A ampliada consanguínea, que é que a gente vê muito hoje em dia, é outra estrutura. Ela consiste na família nuclear, primeiro só, mais os parentes, os netos e os colaterais. Existindo uma extensão, gente, de relação entre os pais, os filhos, os avós, netos, sogra, sogro, porque sogra e sogro são os avós. A gente não pode esquecer isso. Outras estruturas. A família homoparental é quando duas pessoas do mesmo sexo resolvem adotar, ou uma delas tem filhos com outros parceiros e traz para essa nova união. Ou estabelece que vão ter filhos
através vocês me desculpem, como é que a gente pode dizer, quando elas têm filhos de outros parceiros, não é? E trazem para dentro do seu lar. E são pessoas dignas, honestas, que estão ali para dar carinho, apoio, com uma moral ilibada, prestes a desenvolver uma família digna, honrada. As famílias reconstituídas, sabe aquela? O meu, o seu, os nossos, separaram-se, organizam uma nova família com outras pessoas, trazem seus filhos e às vezes ainda têm mais filhos. A anaparental. Que família é essa anaparental? Refere-se à ausência dos pais. Isso acontece tanto, né? É quando o irmão assume os cuidados do outro irmão. Os irmãos vivem juntos no mesmo lar, sem a presença dos progenitores. E a unipessoal? Essa unipessoal é importantíssima, porque nós já tínhamos falado antes que muita gente se sente muito sozinha. E às vezes a gente diz, só família. Ela tem até vergonha de dizer, mas eu sou sozinha, eu não tenho família. E é muito bom a gente poder dizer para ela, você é uma família. Porque a unipessoal é constituída por apenas uma pessoa que vive sozinha, por conta de viuvez, divórcio, ou por não haver estabelecido nenhuma outra configuração familiar, né? Ou então porque era filho só único e morreu os seus progenitores. Ela é uma família. Ela é uma família. Olha que coisa. Isso é consolador, não é não? Muito consolador. E aí, Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz que o colégio familiar, olha que bonitinho a palavra, colégio, a nos lembrar que na família é o nosso grande aprendizado. Tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Então, por mais que achemos que nós decidimos agora, na verdade, essa família que nós pertencemos, ela tem a sua origem na esfera espiritual, no plano espiritual, antes de reencarnarmos. Em seus laços, continua Emmanuel, reúne-se todos aqueles que se comprometeram. Gente, a palavra, o verbo. Comprometeram. No além, a desenvolver na Terra, o quê? Uma tarefa construtiva, de fraternidade real e definitiva. Precisamos acertar. Olha que coisa mais linda, eu sou muito encantada com isso. Então não importa que você esteja sendo criada pela tia, ou foi criada pela tia, ou pela avó, ou pela madrinha. Não importa se você está divorciado e está sozinho. Você tem esses valores para acrescentar em sua vida espiritual, como espírito, né? Uma tarefa construtiva. Olharmos para aqueles que estão conosco, e muitas vezes nós vemos jovens que foram adotados e que estão desesperados por conta de quererem conhecer pais, os pais legítimos, né? Aliás, eu não gosto dessa palavra pais legítimos. Os pais consanguíneos, porque legítimo é aquele que cuida, né? Os pais consanguíneos. E estão muitas vezes numa família adorável, amorosa, que lhe dá amparo. Ninguém diz para não conhecerem, mas que valorizem o que têm. Que valorizemos a nossa vó, que nos cuidou, ou a madrinha que nos cuidou, né? Aquele casal, aqueles dois jovens, ou as duas jovens,
que nos pegam essas crianças de uma forma maravilhosa para darem amor. Mas para isso a gente precisa perguntar quantas anda o nosso preconceito. Precisamos estudar mais sobre família, termos olhos de ver como diz Jesus, para apreciarmos essa beleza que a vida nos dá. Porque estamos todos caminhando em direção à família universal. Os tempos estão mudando. E precisamos acompanhar essa evolução. Pedro Menezes, ele é um professor de filosofia e mestre em ciência da educação. E ele nos diz assim, que a família não se trata, aliás, segundo a Constituição, vou voltar um pouquinho, brasileira, o conceito de família abrange diversas formas de organização fundamentadas, na relação afetiva entre seus membros. Relação afetiva. Lembra? Nós já falamos sobre isso. A escolha. Desenvolver o amor. Entretanto, não se trata de um conselho rígido e imutável. Estamos em evolução, é o progresso. Ao longo da história, o conceito de família já assumiu diversos significados. Atualmente, após debates envolvendo diversos setores da sociedade, o direito brasileiro assumiu que a Constituição familiar fundamenta-se no afeto. Esse entendimento substitui o anterior, que baseava a família no matrimônio e na procriação. Caminhamos para a família universal. E já que é assim, então, quais são as funções da família? Nós aqui, hoje, vamos tratar apenas da função espiritual. Uma dessas funções fala da formação de valores regenerativos. Nós já falamos sobre isso. Como fazer isso? Corrigindo tendências equivocadas. Equivocadas. Aonde? Na família. Oportunidade evolutiva é outra função. Como? Sim, reencarnamos, adquirindo novos conhecimentos e adquirindo hábitos saudáveis, novos caracteres. Kardec já nos fala sobre isso. Substituindo os nossos hábitos nocivos pelos hábitos saudáveis. Como fazendo isso? Dentro das famílias, corrigindo tendências equivocadas. Para quê? Para que haja desenvolvimento da afetividade e do amor. Para que possamos atingir a dimensão da família universal. Parece fácil, parece difícil, né? Mas tem um caminho, está aqui apontado, sabe como? Desarmando a animosidade. Desarmando a animosidade. Para que possamos ser pessoas de bem, espíritos evoluídos. Para que aprendamos a nos amar como irmãos. Educação do espírito. Educação moral. Família. Ideia genial de Deus. E como é que nós estamos tratando essa família na casa espírita? Qual o nosso olhar para ela? Como as agasalhamos? Qual a nossa recepção a essas famílias? Porque são todos família. Então, hoje, nesse momento atual, em que o planeta passa por essas convulsões sociais, pandêmicas, nós precisamos entender
com muita clareza o papel da família para a humanidade, para o futuro da humanidade. O futuro da humanidade. Então, a evangelização dos pais é mais do que importante nas casas espíritas, junto com a evangelização das crianças, dos jovens, para que toda a família seja evangelizada. Acolher as famílias, orientar essas famílias, para que possamos juntos entender melhor a vida e caminharmos com mais tranquilidade, com mais amor, com mais respeito, com mais solicitude entre nós mesmos. Obrigada, meus queridos. Aqui nós encerramos o nosso bate-papo, dizendo para vocês que a missão da família é a educação espiritual. A Casa Espírita também tem essa missão. Então, a família, Casa Espírita é lugar de família. Bom, nós aqui encerramos e vamos encerrar com o nosso muito obrigado e agradecendo a Jesus pela grande oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto fantástico. Amado querido Mestre Jesus, agradecemos penhoradamente, de coração, a oportunidade sagrada que tivemos de conversarmos um pouquinho com os nossos companheiros, com os nossos irmãos de jornada, sobre a evolução da família através das suas diversas configurações. Pedindo-te, Senhor, que tenhamos sido claros para que o entendimento se faça entre todos nós. Muito obrigada, Senhor, e que a família seja sempre o nosso valor, o nosso referencial, aonde possamos trazer-te para dentro dela e ter-te, Senhor Jesus, em cada um dos nossos irmãos e em nós também. Graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Que Deus esteja com todos nós, agora e sempre.